A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos estar trazendo aqui a quarta lição dos jovens, que tem por título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Lição esta que está maravilhosa, de boa, e que Deus abençoe a todos vocês que estão chegando pela primeira vez, você que já é inscrito no canal. Aqueles que estão chegando agora, que não são inscritos ainda, se inscreva, assista nossos vídeos, pois Deus tem uma palavra para o seu coração. Sei que Deus nunca despede ninguém vazio. Se você chegou até aqui é porque Deus te encaminhou, te direcionou a este canal e é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo mais esta aula. Nós estamos neste terceiro trimestre, para quem não sabe ainda, que seja a primeira vez que está aqui no canal. Esse canal tem o objetivo de estar levando a mensagem de Deus, do reino de Deus, ao coração das pessoas, por isso que o nome é Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. É muito bom escolher este título, este nome para o canal, porque na medida que você vai conhecendo ao Senhor, o Senhor vai te libertando. A verdade é Jesus. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos nesse terceiro trimestre, meu querido jovem, irmãos e irmãs que estão chegando aí no canal. O título do trimestre é A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro Evangelho, né? Conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Como eu já falei, esta é a quarta aula, dia 27 de julho de 2025. Nós temos aqui 3 tópicos, cada tópico acompanha aí seus subtópicos, né? Seus tópicos, seus subtópicos, e nós vamos estar aqui comentando um pouco de cada um. O tempo é pouco, mas nós vamos fazer o máximo aqui para estar correndo, para falar o máximo do assunto, né? Não vai dar tempo de concluir, mas depois vocês acompanhem aí o canal que nós vamos deixando aí na íntegra o restante do estudo, né? Lição 4, o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Aí tem falsos irmãos? Você vai conhecer agora, você vai saber. Eu peguei um texto base aqui, o texto áureo está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 8, que diz, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com a eficácia para com os gentios. E eu fui aqui do versículo 1 ao versículo 10 e quero trazer aqui nesse texto de Gálatas, né, que está ali a nossa leitura bíblica em classe também, né? É Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 10. Tópico 1, né? Paulo defende seu ministério. Ok. Aqui eu quero falar um pouco aqui sobre este assunto aqui. Paulo defende o seu ministério. Ali nós vemos Paulo, amados, voltando a Jerusalém. Paulo ele retorna a Jerusalém após 14 anos, né, que ele passa lá em Jerusalém, ele vai embora, passa 14 anos e ele retorna lá. Agora não por medo ou imposição, mas por obediência a uma revelação, né, aquela revelação divina quando Paulo é enviado para lá. Gálatas capítulo 2, versículo 2, não é isso? Seu retorno marca aí, amados, uma postura de responsabilidade e maturidade ministerial. Tá? Ele estava com medo, agora ele se sentiu nessa obrigação de estar lá por causa do chamado de Deus. Então ele entende que, mesmo sendo apóstolo dos gentios, né, ele deveria apresentar ali o seu trabalho, a liderança da igreja em Jerusalém para preservar a unidade da fé. Aí tem uma aplicação sobre isso aí. Às vezes, irmãos, o ministério precisa passar por avaliações, né, revisões e até mesmo confrontos saudáveis para que permaneça alinhado com a verdade e o corpo de Cristo. E o segundo subtópico vai tratar de Paulo e Barnabé, né, o segundo subtópico do tópico 1, foi quando Barnabé foi um grande incentivador e companheiro de Paulo. Alguém com credibilidade entre os apóstolos, a sua presença reforçada ali, reforçava o testemunho de Paulo entre os líderes, né? E em Jerusalém. E a amizade entre eles
simboliza ali também a importância do companheirismo e apoio mútuo no ministério. Aí nós trouxemos aqui uma aplicação nestes dois subtópicos, né? Jovens líderes precisam de Barnabés, né? Pessoas maduras que apoiem e acreditem no chamado de Deus em suas vidas. Tem pessoas que não crescem por falta de uma oportunidade. Os Barnabés não estão aí preparando seus sucessores. Os Elias de hoje em dia não estão mais preparando os seus Eliseus, né? E aí sucessivamente. Os Moisés não estão preparando os seus Josués. E isso é um perigo quando a pessoa é negligente quanto ao chamado de Deus e não dá oportunidade para esses jovens fazerem. Apesar que o campo ele é extenso, né? Só em evangelizar, em pegar, encher a mão de folhetos aí, sair levando, fazendo visita e evangelizando, isso aí já é obra de Deus. Não é só púlpito, não é só igreja, não. Você pode, no campo extenso aí que nós temos, você pode evangelizar, pode levar, mesmo que você seja um anônimo, né? Mesmo que você não tenha nome, não seja reconhecido, mas você pode fazer isso aí com muita eficácia. Amém? Terceiro subtópico vai falar sobre agindo por meio de uma revelação. Paulo não age por pressão ou conveniência não, mas porque recebeu direção divina. Isso aqui ele mostra que o ministério cristão, irmão, ele deve estar fundamentado na revelação e vontade de Deus, e não apenas em estratégias humanas. Qual a reflexão que tira aqui? Você age por direção divina ou apenas por circunstâncias? Será que nós estamos agindo realmente com a direção de Deus? Ouça isso no nome de Jesus, com a revelação do Senhor. Agora vamos para ver aqui também que é o que vai tratar o segundo tópico. Vai falar sobre os falsos irmãos, né? Tito, um obreiro grego, né? Tito ele era um grego convertido e companheiro fiel de Paulo. A sua presença em Jerusalém foi um teste. Os falsos irmãos queriam obrigá-lo a ser circuncidado, mas ele representava os gentios salvos pela graça e não pela lei. Então, aqueles que circuncidavam representava a lei, e aqueles que não circuncidavam representava a lei, o que era salvo pela graça e não pelas obras da lei. E isso aqui, irmão, deu um bafafá, deu uma confusão, porque muitos se infiltraram no meio da igreja para ver a liberdade, nós vamos tratar daqui a pouco, para ver a liberdade dos servos de Deus, para querer impor, né, obrigações ali, até querer tirar a sua liberdade. Tito aqui, irmão, simboliza todos os que são aceitos por Deus pela fé e não pelas obras da lei. Então a pressão religiosa pode tentar impor práticas que Deus nunca exigiu, né? Segundo subtópico aqui desse tópico 2, vai falar os falsos irmãos. Olha, Paulo identifica claramente esses opositores como falsos irmãos, que estavam ali infiltrados para espionar e escravizar, como nós vamos ver daqui a pouco no textuário, capítulo 2, versículo 4. Eles tentavam corromper a liberdade cristã com religiosidade vazia. Era isso que eles queriam fazer. Querer que os cristãos voltassem, né, a andar pela lei, a acrescentar mais alguma coisa ali, falando que só seria salvo se andasse pela lei. Trazemos aqui um alerta sério aqui, para nós vigiarmos muito, porque ainda hoje há pessoas que tentam levar outros de volta à escravidão religiosa, sim, impondo regras que anulam a graça de Cristo. Tem muitas pessoas, não, mas você... Não, olha, irmãos, aqui nós vivemos pela palavra de Deus, não por costumes, não querendo colocar os rudimentos antigos que não servem mais para nada, ouça isso no nome de Jesus, e querendo ser escravo novamente. Isso aí não funciona aqui conosco, não. Nós já expulsamos logo, já detectamos, e não é bem por aí. Amém?
Glória a Deus. Paulo, ele foi firme, não cedeu, nem por uma hora. Ele entendeu que ceder essa pressão seria comprometer a verdade do Evangelho, né? Sua firmeza garantiu liberdade para toda a igreja gentílica. Está aqui, é que nós vamos tratar também no terceiro subtópico do tópico 2. Temos aqui uma exortação séria, né? Que em tempo de relativismo, irmãos, a pressão, relativismo e pressão, nós precisamos manter firme a doutrinária, né? Firmeza doutrinária com o espírito de amor e verdade. Glória a Deus. Vamos ao terceiro tópico, que vai justamente falar sobre o evangelho da incircuncisão. É o que nós vamos tratar daqui a pouco nesse tópico aqui, o evangelho da circuncisão, reconhecido entre os apóstolos, né? O primeiro subtópico vai falar. Pedro e João, irmãos, eles reconheceram que Deus havia chamado Paulo para pregar aos gentios, assim como Pedro fora comissionado também aos judeus. Isso aqui demonstra a unidade na diversidade de ministérios. Trouxe aqui uma aplicação que vai falar sobre essa lição que nós vamos ver daqui a pouco. O evangelho é um só, mas há diferentes formas e públicos. O importante, irmãos, é que Cristo seja anunciado com fidelidade. Amém, amados? E nós vamos também tratar a reconciliação, aliás, a recomendação dos apóstolos, está lá no segundo subtópico do tópico 3, a recomendação dos apóstolos. Ali os líderes de Jerusalém, amados, não apenas reconheceram o ministério de Paulo, como também o abençoaram e recomendaram sua continuidade. Isso aqui é sinal de maturidade espiritual, certo? Reconhecer o agir de Deus, mesmo fora do seu círculo. Amém? Qual a lição que nós tiramos aqui? É que recomendação e reconhecimento não são vaidades, mas segurança no ministério. E Paulo fez questão de ir lá, né, mostrar que ele, né, é tipo uma prestação de conta ali ao ministério, ele mostrando que ele é realmente um apóstolo chamado por Deus, pelo próprio Cristo, né? Terceiro subtópico vai falar também, daqui a pouco nós vamos estar aí tratando, né, dois públicos e uma mesma mensagem. Olha só, enquanto Pedro pregava ali aos judeus e Paulo aos gentios, a essência do evangelho, irmãos, era a mesma. Era a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso aqui nos ensina sobre contextualizar, né? Contextualização sem distorção. E eu concluo aqui essa minha introdução aqui, falando que devemos anunciar o evangelho com fidelidade, seja qual for o público, a mensagem é a mesma. O canal pode ser diferente. Amém, queridos? Paulo, ele nos ensina sobre firmeza, doutrina, obediência, revelação e compromisso, né, com a verdade, mesmo diante da oposição. Então, os jovens de hoje também enfrentam falsos discursos, pressões, né, pressões ideológicas e manipulações, como Paulo, que não cedeu nem por uma hora. Né? Nós somos chamados também a guardar a liberdade em Cristo e viver com consciência missionária e discernimento espiritual. Amém, queridos? Agora vamos à lição rapidinho. Essa aqui foi só a introdução, né, que eu trouxe aqui para nós. Então, voltando aqui a nossa lição, depois dessa introdução que eu já trouxe para você aqui, falando de que vai se tratar aqui a nossa lição, nós vamos aqui a uma breve palestrazinha aqui com vocês. Como eu já havia falado ali, Paulo subiu a Jerusalém com essa missão clara, né? Sua mensagem foi recebida por revelação, não precisava de aprovação humana. Diante dos principais líderes da igreja, apresentou o evangelho que pregava entre os gentios. E Tito, né, foi seu companheiro grego, né, não foi forçado a se circuncidar, provando que a fé em Cristo basta para a salvação. No entanto, entre os irmãos verdadeiros, né, infiltraram-se ali falsos irmãos, como eu já citei ali na introdução, né, falsos irmãos, tentando impor a lei e destruir a liberdade de Cristo, né, a liberdade cristã,
Paulo resistiu com firmeza. Então essa lição tratará sobre a autoridade, né, a autoridade apostólica de Paulo e a autenticidade de sua mensagem e a importância de preservar a verdade do Evangelho sem concessões. Aí temos ali o texto principal, que eu até já citei aqui para você, que está em Gálatas 2:8, que vai nos falar porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Gálatas capítulo 4, versículo 2. Então vamos destacar aqui algumas verdades, né, de forma introdutória. Né, o texto ensina que, primeiro, é Deus quem chama, capacita e designa cada ministério. Paulo e Pedro, eles tinham missões diferentes, porém, né, as mensagens, ambos foram chamados e capacitados pelo mesmo Deus, tá? As missões dele é diferente, mas eles foram chamados pelo mesmo Deus. Segundo, a diversidade de chamados não é sinal de divisão, mas de complementação. O Pedro foi chamado para os judeus, Paulo, né, para os gentios, e ambos serviam ao mesmo evangelho. Sabe que tem pessoas que querem que as coisas sejam do modelo deles, e tem que ser daquele modelo. Não, cada um tem uma diversidade, Deus tem chamado com um dom específico, certo? Então não devemos querer barrar alguém porque não é igual a mim, porque fulano não é igual a mim, porque não. Se cada um está fazendo uma partícula, cada um está fazendo um pouco, devemos tão somente ver se aquilo ali leva ao contexto do mesmo evangelho, da mesma mensagem. Se for diferente, tudo bem, deve rejeitar. Mas se mesmo que seja um trabalho diferente, mas está contextualizado aí na Bíblia, então, amém, deixa trabalhar. Quem não é contra nós é por nós, disse Jesus, né? Terceiro, cada cristão, irmão, deve descobrir e viver seu chamado com fidelidade. Paulo mesmo falou, né? Desperta o dom que há em ti, né? Então nós temos que despertar, ver qual é o nosso chamado e exercer ele com fidelidade. Nem todos são apóstolos, mas todos têm uma missão específica no corpo de Cristo. Em vez de comparar ministérios, o cristão deve buscar servir, né, onde Deus o colocou, com o dom que Deus lhe deu, e com fidelidade ao Senhor, que vocaciona, né, e capacita o ser humano. Então, se eu não fui chamado para estar no púlpito, eu nem gosto disso, mas eu estou fazendo aqui a minha parte, deixando aqui esse estudo, né, os meus vídeos aí de pregações, de ensinos, para outros. Então, é um ministério que Deus tem me dado. Isso eu estou fazendo e procuro fazer com perfeição. Não vou julgar quem está fazendo de outra maneira, quem é usado no púlpito, quem é usado no campo, não. Cada um Deus pôs ali para uma missão específica. Vamos ao resumo da lição? O encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Irmãos, nós podemos ver que é muito bom quando você tem um encontro realmente com Deus. Quando você se encontra, né, ali o encontro dos apóstolos em Jerusalém, não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Talvez ali muitos, né, inclusive até muitos que estavam ali infiltrados também queriam que ele mudasse sua maneira, né, o seu trabalho, mas sair nem assim Paulo mudou, nem assim Paulo cedeu. Você pode colocar uma atividade relâmpago aí, corrigida, né? Cede ou resiste. Cede ou resiste. Você vai ceder ou resistir. É uma atividade que você pode colocar aí com seus alunos para movimentar a classe, para, né, dar aquela dinâmica, aquela, né, mexida com a classe. Qual o objetivo disso aí? Mostrar que Paulo resistiu aos falsos irmãos e manteve aí a integridade do evangelho. Como fazer isso? Você vai fazer essa atividade? Você vai ler Gálatas 2, 4 a 5. Nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que na verdade do evangelho permaneça entre vós. Aí pergunta se alguém infiltrado na igreja tentasse impor regras que Jesus não ensinou, você cederia ou resistiria como Paulo? Então você vai dar um exemplo, né? Exemplos breves e práticos, né? Primeiro, você só será salvo se guardar o sábado. Vai perguntar assim, né? Segundo, para Deus te ouvir, você precisa fazer um voto financeiro, né? Aí eles vão... Essas perguntas básicas para ele. Terceiro,
crente de verdade não pode estudar em universidade pública. Olha, tem muitos que acham, sabe aqueles irmãos mais conservadores, falam que os irmãos, às vezes tem que fazer um voto, sabe, aquele voto financeiro e tal, e se não fizer, não será salvo, e aquelas coisas todas, irmãos. Isso aqui é uma bobagem, né? E acreditar também que Deus só vai ouvir se a pessoa fizer um voto financeiro. Aí outros dizem, não, o crente não pode estudar em universidade pública. Não, o crente tem que... Aí, quarta pergunta, só quem segue nossa dominação vai para o céu. Eu já viu muita gente falar isso? Ah não, só vai para o céu quem for da igreja tal, quem for da igreja... Irmãos, então você vai... É só para... Aí você pode concluir aí com... ensinando que Paulo nos ensina que fidelidade ao evangelho é mais importante que agradar pessoas. Não se negocia a verdade de Cristo. Amém, queridos? Vamos aqui ao primeiro tópico rapidinho. Nós queremos terminar no horário, né? Porque tempo aqui é ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico vai voltando a Jerusalém. Paulo defende seu ministério. Quando ele volta ali a Jerusalém. Irmãos, já nesse tópico aqui nós vamos ver que Paulo ele dá continuidade às cartas, né? Na carta aos eventos que se seguiram em seu ministério, por certo, seus acusadores não tinham uma história como a dele, que fora perseguidor dos seguidores de Cristo, né? Ele era perseguidor dos seguidores de Cristo, mas foi alcançado pelo Senhor de uma forma tão especial que foi transformado em um novo homem. Essa defesa aqui era necessária, pois os judaizantes divulgavam questionamentos a respeito da sua autoridade apostólica. Nada melhor, irmãos, do que fazer uma defesa, né, em ordem cronológica. Irmãos, sabe o que esses judaizantes faziam? Eles acusavam Paulo, porque Paulo, não, você agora disse que é... Eu já vi muita gente falar assim, agora diz que é santo, mas aprontava, fazia, acontecia, né, roubava, matava, mentia e tal. Tem pessoas que falam assim, aí quando vê Paulo, né, com essa autoridade apostólica aí eles ficam aí condenando Paulo, se achando bonzinho, mas peraí, nós somos bonzinhos, nós nunca fizemos o que você fez, e nós não tivemos esse encontro com Cristo, como você fala que teve e tal, querendo pôr dúvida no ministério de Paulo. Mas Paulo não cedeu, e Paulo foi em frente, e ele sabia quem o chamou, e por aí sucessivamente. Então, irmão, os 14 anos aqui mencionados por Paulo, eles podem ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago, certo? Mencionado em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. O apóstolo fez questão de mostrar esses dados para que as acusações contra ele não prosperassem. Paulo não tinha nada a esconder. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo já tinha ido a Jerusalém pelo menos uma vez, né? 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito, né? Ele fala lá em Gálatas 2 e 1. É impossível estabelecer uma cronologia exata com as escassas, né, evidências que temos. No entanto, é possível, embora, né, não certo, que Paulo aqui se refira, né, a 14 anos após sua primeira visita, mas ele poderia se referir a 14 anos após sua conversão. De qualquer forma, isso representa um lapso, né, de tempo considerável. Refletindo aqui sobre esse tema, né, nós podemos ver que é bastante objetivo ao afirmar. Paulo fez 5 viagens a Jerusalém depois de sua conversão. A primeira delas ocorreu 3 anos após sua conversão, como nós podemos ver lá no capítulo 1, versículo 17 e 18, e Atos 9, versículo 26. Quando ele passou 15 dias com o apóstolo Pedro e com Tito, né, capítulo 1 de Tiago vai falar, versículos 18 e 19, a segunda visita está relacionada ao socorro financeiro que Barnabé e ele levaram aos pobres da Judéia. Atos 11, versículos 29 e 30. E Atos 12, 25. Então a terceira visita tem a ver com o concílio de Jerusalém, né, que foi lá em Atos 15, para resolver a questão judaizante. A quarta visita foi uma passagem muito rápida ao final da segunda viagem missionária e antes da terceira viagem.
né, que era viagem missionária, Atos 18, versículo 22. Então, a quinta e última visita de Paulo a Jerusalém aconteceu quando ele foi levar uma oferta das igrejas da Macedônia e a Caia aos pobres da Judéia, na ocasião em que o apóstolo terminou preso, né, ali, ficou preso ali, conforme está registrado lá em Atos 21 e 17. No entanto, no entanto, estou aqui inclinado a crer que essa viagem de Paulo a Jerusalém é uma referência à segunda e não à terceira visita. Ou seja, a carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio de Jerusalém e não depois dele. E em vista disso, entende-se que, em primeiro lugar, Paulo não tinha nada a esconder, portanto, à luz desse exemplo, compreende-se aqui que o ministério cristão deve pautar-se pela transparência. Ele foi a Jerusalém porque não temia qualquer repreensão por parte dos apóstolos, visto que pregava a verdade. Em segundo lugar, Paulo não era um neófito na fé, ele não era novo convertido na fé, ok? Subentende-se que o apóstolo já possuía um ministério consolidado, consolidado havia pelo menos 14 anos. Trata-se de uma clara demonstração de dedicação ao ensino, submissão a Cristo e perseverança no Evangelho. Amém? Vamos aqui agora com rapidez, segundo subtópico, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Vamos lá. Glória a Deus. Paulo menciona aqui, amado, a presença de Barnabé consigo indo a Jerusalém. O texto bíblico ele menciona Barnabé e Tito seguindo a lógica do autor sagrado. Este subponto abordará brevemente esses dois personagens. Há dois aspectos importantes que devem ser destacados aqui, e até trouxe para você aqui. Barnabé ele era judeu e Tito gentil, certo? O primeiro estava vinculado ao ministério entre os gentios e o segundo era um convertido à fé cristã, fruto da própria missão gentílica que se encontrava em debate e cuja legitimidade era contestada pelos judaizantes, né? Ambos desempenhavam um papel relevante na defesa do evangelho proclamado ali por Paulo. Vamos relatar aqui um caso muito bom. Foi um passo ousado de Paulo levar Tito consigo para Jerusalém. Introduzir um gentio na sede da igreja de Jerusalém poderia ser interpretado como um ato deliberado de provocação, de certo modo. É provável que tenha sido, embora o motivo de Paulo não fosse esse, não foi para suscitar contendas que ele levou Tito consigo, mas para estabelecer a verdade do Evangelho. Então, essa verdade é que judeus e gentios são aceitos por Deus nos mesmos termos, ou seja, mediante a fé em Jesus Cristo, e devem, portanto, ser aceitos pela igreja sem discriminação alguma entre eles. Aí conclui-se que a unidade da igreja deve ser construída sobre a verdade e não fundamentada em concessões, né? Então Paulo dirigiu-se a Jerusalém com o propósito de demonstrar que tanto judeus quanto gentios são salvos da mesma forma. Né? Então, pela fé em Cristo e não por meio de regras religiosas. Né? Atualmente a igreja não deve buscar a unidade meramente para evitar conflitos, ceder em questão de fé para agradar os seus opositores. Pelo contrário, ela deve permanecer unida em torno da verdade revelada que é na palavra de Deus. Sem essa base não há possibilidade de comunhão autêntica. Olha, isso aqui é muito interessante, né? Nós não devemos estar agradando os nossos opositores, fazer as coisas para agradar. Nós devemos fazer, permanecer unido em torno da verdade, revelada que é a palavra de Deus. Sem essa base, irmãos, não há possibilidade de comunhão autêntica. Se nós
ficar aí bajulando, ficar aí do lado. A gente vê muito bajuladores, infelizmente, tem muitos bajuladores que estão dando honra mais ao homem do que ao próprio Deus. Estão deixando os cultos vazios, né, lacrando a obra de Deus certo? Muitas vezes alguém fala uma coisa, ele acata logo por ali, e é assim, daqui a pouco a igreja desmorona para agradar os opositores. Irmãos, ah não, fulano sabe o irmão fulano aqui, irmão Cicrano, era um maior que dava mais trabalho, mas eu cheguei, olha, coloquei tudo no lugar, como? Sendo favorável a ele, aí daqui a pouco ele fica amiguinho e tal, né? Só porque foi do seu gosto, né? Agradá-lo. Agora vai, prega a verdade, mostra a verdade, bate no chicote mesmo, tá? Com a palavra de Deus, vê se fica. Continua, inimigos, porque aqueles que não querem servir a Deus, irmãos, eles só querem ser bajulados, querem ser paparicados, ouça isso no nome de Jesus. Nós não devemos fazer isso no ministério, jamais. Terceiro subtópico, agindo por meio de uma revelação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agindo por meio de uma revelação. Vamos ver aqui. Alguns estudiosos sugerem que o texto de Gálatas 2:2, parte A, foi em obediência a uma revelação, né? Esteja se referindo aí ao contexto de Atos 11, versículos 27 e 30. Naqueles dias, alguns profetas foram a Jerusalém para a Antioquia e, apresentando-se, um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio, né? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Esse entendimento aqui revela-se coerente, ainda que não seja possível afirmar com absoluta certeza de que, de todo modo, o comentarista abre um parêntese em sua argumentação principal, para enfatizar que os dons, especialmente os de natureza, né, revelacional, não cessaram. Tem muitos aí que estão aí pelo sensacionalista, né? Eles acham que cessaram, né, os dons, mas não cessou não. Deus continua dando dons, revelando, mostrando, revela sim, Deus é poderoso, Deus ainda põe a palavra na boca dos profetas, certo? Não tem hoje mais aquele, como se fazia antigamente, profeta era uma profissão, era um ofício. Hoje profeta é assim, Deus revela, certo? Não tem aquele ministério profético como antes, mas Deus ainda revela, né, da profecia e tudo mais. Então Deus continua falando, querido, no meio da igreja, não apenas por meio das escrituras, mas também por meio dos dons espirituais que concede aos santos. As escrituras não indicam a cessação dos dons, ao contrário, elas incentivam, né, a busca por eles. A igreja não deve ser ignorante quanto a esse assunto. Além disso, não há qualquer passagem bíblica que fundamente, né, a ideia de cessação dos dons espirituais, considerando aqui que toda a doutrina deve ser alicerçada em evidências bíblicas. Não há razão para essa questão como exceção. Os argumentos sensacionistas, ou seja, os que sustentam a ideia de que os dons cessaram, carecem de respaldo escriturístico. Na realidade, tais argumentos, irmãos, são construções baseadas em inferência e não em textos claros da Bíblia. Portanto, afirmamos que, com convicção, os dons espirituais permanecem sim. Reconhecemos, né, no entanto, que apesar da continuidade dos dons, existem abusos, é claro, manipulações e distorções do uso deles. Essas práticas não representam a postura de um continuista, né? Continuista bíblico, o qual rejeita tais exageros. Não se deve tomar exemplo de má aplicação da doutrina como, por exemplo, justificativa para rejeitar a própria doutrina quando esta é claramente ensinada nas Escrituras. Amém, amados? Vamos ao segundo tópico, os falsos irmãos. Tito, um obreiro grego.
Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 3, encontra-se a primeira menção efetiva à questão central debatida nesta carta. A circuncisão dos gentios convertidos seria essa prática necessária? Paulo escreve, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Gálatas 2 e 3. O propósito do apóstolo Paulo, ao relatar esse episódio, irmão, era demonstrar que mesmo na igreja, em Jerusalém, seu companheiro gentil não foi compelido a submeter-se à lei cerimonial. Diante dessa realidade, com que fundamento, né, seus opositores poderiam insistir na imposição da circuncisão aos gentios em suas próprias igrejas, né? Qual seria? O segundo subtópico: os falsos irmãos. Eu estou correndo porque o tempo, irmão, tá muito escasso. Nós já estamos partindo para o final do nosso horário, né? Mas vamos aqui. Os falsos irmãos. Os judaizantes, irmão, eles foram chamados por Paulo de falsos irmãos, que é o Pseudadelphoi, né? Pronúncia aproximada em português. Pseudadelphoi. Expressão também traduzida como falsos irmãos ou pseudocristão. Embora se apresentassem como judeus convertidos, sua fé era híbrida, não era fiel ao judaísmo, pois professava seguir a Cristo. Tampouco era cristã, né? Pois exigia a circuncisão e a obediência à lei mosaica como condição para a salvação. Olha isso. Então exigiam, né, que tinha que se considerar tal, a obediência à lei mosaica. É impossível ser cristão, né, e legalista ao mesmo tempo. Mas diante de Paulo declara, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Estais separados de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça caíste. Gálatas capítulo 5, versículo 2 até o 4. Glória a Deus. Quarto, tentar ganhar a salvação por mérito pessoal é corromper a graça. Alguns judaizantes, irmãos, sinceramente acreditavam estar certo e se julgavam os únicos cristãos, certo? Os únicos cristãos autênticos. Contudo, Paulo descreve aqueles que se infiltraram sorrateiramente para espionar a liberdade dos verdadeiros crentes, com termos próprios de um inimigo que entra no acampamento para praticar sabotagem. É possível que nem todos fossem crentes iludidos. Alguns estudiosos sugerem que foram enviados por fariseus ou sacerdotes com o propósito de minar a nova fé. De toda forma, Satanás estava por trás da trauma. Os judaizantes foram, desde o início, instrumento do diabo, independentemente de suas motivações humanas. Então, em Cristo Jesus, os crentes têm liberdade da lei como caminho da salvação e liberdade das cerimônias e regulamentos da lei como modo de vida exterior. Porque Cristo assumiu sobre si a maldição da lei, né? Gálatas 3 e 13. Então os crentes estão livres da condenação, é claro, por não cumprirem perfeitamente os seus preceitos. Agora estão sob uma nova lei, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que os libertou da lei do pecado e da morte, né? Como diz Romanos 8:2. E a liberdade é um tema recorrente aí no Novo Testamento. Em Cristo fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo que nos prendia, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra, né? Romanos 7:6. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Como declarou Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36, né? Então essa liberdade, porém, não é licença para o pecado em Cristo. Em Cristo fomos libertos da escravidão do pecado para nos tornarmos servos da justiça. Romanos 6:18. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Pedro reforça essa mesma verdade. Vivei como pessoas livres, não usando a liberdade para encobrir o mal, mas como servo de Deus. 1 Pedro 2:16. Amém?
Terceiro subtópico, não cedemos. Glória a Deus. Não cedemos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, vemos aqui os judaizantes, falsos irmãos. A esses não nos submetemos por um instante, por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Sem ceder por um pequeno momento, nem transigir em um só mínimo detalhe. Paulo não cedeu à escravidão legalista, irmãos, dos judaizantes, de maneira nenhuma, nem por uma hora sequer, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse entre os Gálatas e, por extensão, entre todos os crentes, imaculada e pura. Interessante que hoje muitas pessoas estão cedendo a tantas coisas. Emuleto, sal grosso, rosa ungida, não sei o que e tal. Se não fizer... Irmãos, isso aí devemos tomar muito cuidado. Que se você não tomar cuidado, a idolatria ela entra na igreja até hoje. E você vai se prendendo, vai ficando escravo, vai colocando aí coisas, acrescentando coisas que, achando que para ser salvo tem que seguir tudo aquelas coisas que eles oferecem lá. Não é bem por aí não. Em questão secundária ou metodológicas, Paulo se tornava tudo para todos, a fim de salvar alguns, 1 Coríntios 9, 22. Contudo, no que se refere às doutrinas centrais do Evangelho, especialmente aquelas relacionadas à salvação, sua postura era absolutamente intransigente, não estava disposto a ceder em aspectos culturais para acolher os fracos na fé, mas recusava-se terminantemente a fazer concessões a falsos cristãos. Então, os líderes da igreja em Jerusalém, eles concordaram integralmente com Paulo, como evidência as deliberações registradas no concílio, Atos 15, 13 e 21. Considerando os argumentos mencionados, compreende-se que pregadores que cedem por vaidade ou conveniência ministerial devem ser repudiados. Há pregadores hoje que, ao buscarem aceitações nas redes sociais, convites em eventos ou aprovações de determinados círculos, distorcem o evangelho para torná-lo palatável, suprimem aí a gravidade do pecado, diluem o chamado ao arrependimento e evitam confrontos para manter uma imagem atrativa. Esses homens estão a serviço de Satanás, conscientemente, Ou vocês acham que não? Está sim. Segundo, líder que adaptam o evangelho para atrair pessoas, prestaram contas a Deus. Em muitas igrejas locais, líderes têm incorporado filosofias secundárias, discursos motivacionais e práticas mundanas sob o pretexto de tornar a igreja relevante. O resultado é um ajuntamento numérico, mas sem transformação espiritual. Quando o evangelho é ministrado, o que se forma não é uma igreja redimida, mas uma congregação carnal. Paulo resistiu aos legalistas para que a verdade do evangelho permanecesse pura entre os Gálatas. Hoje precisamos resistir à tentação de adornar o evangelho com os efeitos do mundo. Tem todas as pessoas que, vou fazer um evento tal, a igreja está vazia, vamos fazer uma estratégia aí de tal, para encher a igreja. Mas o que é que está sendo ministrado? Se os primeiros, os líderes abandonam os trabalhos e não dá nem a mínima, está nem aí mais, Hoje vem um, amanhã não vem ninguém, e aquelas coisas todas, e acabam esfriando todo mundo. Depois querem fazer um evento para chamar, atrair, mas é só naquele momento. Tem uma palavra, tem algo de Deus para passar, para que eles se encorajem todos os dias ali, o fogo não se apagando, como a Bíblia fala dos sacerdotes que colocava o azeite continuamente e não podia apagar. Tem igreja, a gente fala, não, a igreja é tudo assim, tá tudo assim, não. Tem igrejas aí ainda que está cheia, Deus está operando, todos os dias estão lá trabalhando para o Senhor.
Crentes que silenciam por medo de rejeição ou perseguição não herdaram o reino dos céus, certo? Adolescentes, jovens, adultos e até anciãos na fé, em muitos contextos, ferem princípios bíblicos para manterem status, evitar conflitos ou permanecerem em cargos e funções. Silenciam diante do pecado, relativizam convicções e preferem o conforto da aceitação ao custo da fidelidade. Paulo não buscava agradar aos homens, né, porque ele era servo de Cristo. E você é servo de Cristo? Eu sou servo de Cristo, que estou vos falando aqui. Será que nós realmente somos verdadeiramente servos de Cristo? Fica aí essa indagação para mim e para você. Terceiro tópico, o Evangelho da Incircuncisão, reconhecido entre os apóstolos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os líderes de Jerusalém reconheceram Paulo não apenas como um fiel pregador do Evangelho, mas também como um amado cooperador na obra de Cristo. Suas esferas ministeriais eram distintas. Paulo e Barnabé atuavam principalmente ali entre os gentios, os líderes de Jerusalém, entre os judeus, contudo, pregavam o mesmo evangelho e serviam ao mesmo Senhor. Pelo poder do mesmo Espírito, nossa confirmação pública da mensagem e do ministério de Paulo foi um duro golpe contra os judaizantes. De fato, né, o apostolado de Paulo entre os gentios ele foi reconhecido como equivalente ao de Pedro entre os judeus. Não é verdade? Segundo subtópico, a recomendação dos apóstolos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O único pedido feito ali a Paulo e Barnabé em Jerusalém foi que se lembrassem dos pobres. Esse apelo não era doutrinário, mas prático. Tratava-se da necessidade urgente dos crentes da Judéia, especialmente em Jerusalém. Mesmo antes da fome, né, generalizada ali, mencionada em Atos 11, 28, a igreja em Jerusalém já enfrentava dificuldades para sustentar seus membros. Nos primeiros dias da igreja, os que tinham bens, os compartilhavam, né, generosamente vendendo ali suas propriedades e bens e repartindo com todos segundo a necessidade de cada um, conforme você vai ver lá em Atos 2:45. Mas os recursos se esgotaram, né, lógico. À medida que a comunidade crescia por muitos anos, a igreja de Jerusalém viveu sob pressão econômica. Então, cuidar dos pobres não é apenas uma prática piedosa, mas uma obrigação espiritual. E negligenciá-la é desobedecer a palavra de Deus. João ele declara isso, né? Aquele que possui recursos deste mundo e ver seu irmão em necessidade, mas lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só, né? 1 João 3,17. Então Tiago diz que que é falsa a fé daquele que vê um irmão ou irmã sem veste e alimento e apenas diz: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, sem nada fazer para socorrê-los. Tiago 2:15 e 16. Capítulo 2, 15 e 16. Essa mesma preocupação é expressa em várias passagens do Antigo e Novo Testamento, conforme Êxodo 23:10 ao 11, Levítico 19:10, Levítico 30:15, Deuteronômio 15, do 7 ao 11, Jeremias 22:16, Amós 2, versículos 6 e 7, Lucas 6, versículo 36 e o 38, e 2 Coríntios 8:9, do capítulo 8 ao 9. Então, Paulo, irmão, portanto, ele mostrou-se diligente em atender a esse pedido de Tiago, né? Pedro e João, suas constantes coletas em favor dos santos necessitados da Judéia, atestam aí esse zelo. Então, sua exortação de que se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? 1 Tessalonicenses 3:10. Aplicava-se aos preguiçosos, não aos desamparados. Ele incentivava os crentes mais prósperos a socorrer os irmãos em necessidade e elogiava, né, sinceramente, os que faziam com generosidade. Você pode ver com essa referência, Atos 11, os elogios ali de Paulo, Atos 11, 29 e 30, Atos 24:17, Romanos 15, 25 e 26, 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 6 e 1 Coríntios 9, versículo 1 ao 5, e depois você pula lá para o versículo 12. Você vai ver os elogios ali que Paulo dá a esses irmãos.
Porque se os gentios foram participantes das suas, né, que é dos santos de Jerusalém, as suas bênçãos espirituais, devem também servi-los com bens materiais. Vejam só, porque se os gentios foram participantes das bênçãos dos santos, né, das bênçãos espirituais, devem também servi-lo com bens materiais. Romanos 12, 27. Aí conclui aí Paulo com essas palavras. Terceiro subtópico e último, dois públicos e uma mesma mensagem. Glória a Deus. Irmãos, o evangelho é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro. E cabe, né, a quem está apresentando ali as boas novas ter essa sensibilidade para a comunicação do evangelho. Então Paulo agiu assim, entendendo que nem todos os preceitos do judaísmo eram adequados aos gentios, como veremos na próxima lição. No Novo Testamento, os apóstolos de Jesus Cristo não se contradizem. Certamente há diferença de estilo, né, entre eles, porque sua inspiração não anulou a personalidade de cada um. Então, há também diferenças, né, em ênfase, porque eles foram chamados para diferentes esferas e pregaram ou escreveram para diferentes públicos. Eles tinham comissões, né, diferentes, mas uma mesma mensagem, né, uma mensagem comum. Se existe apenas um evangelho do Novo Testamento, existe apenas um evangelho para a igreja, seja ele pregado para jovens ou idosos, para Oriente ou Ocidente, para judeus ou gentios, para cultos ou incultos, para cientistas ou para cientistas. Embora sua apresentação possa variar, sua essência é a mesma. A fé apostólica, né? Um conjunto reconhecível de doutrinas ensinadas pelos apóstolos de Jesus Cristo e preservada aí para nós no Novo Testamento. Então a tese dos judaizantes estava derrotada. Os apóstolos de Jerusalém e Paulo não estão em conflitos, mas dando as mãos em sinal de total concordância acerca do único evangelho a ser pregado, quer entre os gentios, quer entre os judeus, né? Então é o único evangelho, não tem dois, tá? Não tem com essa história aí que não estão armados. É isso aí. Concluindo aqui, nós vemos que nessa lição que o encontro em Jerusalém mostra claramente que o evangelho não pode ser negociado nem ajustado às exigências humanas, né? Paulo resistiu firmemente aos falsos irmãos e aos que buscavam distorcer a verdade, não é verdade? Distorcer a verdade apostólica. Então, demonstrando aí que a verdadeira unidade cristã só é possível quando sustentada pela fidelidade absoluta ao evangelho revelado. Então, a igreja contemporânea precisa compreender que agradar a Deus é mais importante que agradar as pessoas. Então, o evangelho que salva é o mesmo ontem, hoje. E nossa responsabilidade é guardá-lo puro e sem concessão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E na próxima aula nós estaremos trazendo aí para você a quinta aula, que vai ter por título Advertência contra o Legalismo. Olha, também é outra lição maravilhosa. Fiquem aí conectados nesse canal e que Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.